E aí, pessoal, vamos para a nossa primeira aula de expressão algébrica, que são cálculos envolvendo números e letras. Existem também, pessoal, as expressões numéricas, que são cálculos envolvendo apenas números. Eu tenho um grupo de aulas sobre expressão numérica, eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo para você assistir também, tá? A primeira ideia que nós vamos ter aqui é a questão da adição, tá? O que seria a adição? Vou colocar aqui, ó. A adição é unir elementos. Basicamente é isso. Unir, juntar, tá? Adicionar. Tudo significa adição. Unir elementos. Vou colocar aqui alguns exemplos bem simples que esse vídeo, pessoal, é para quem tem bastante dificuldades em matemática, tá? Vou colocar aqui o primeiro exemplo como sendo, para vocês entenderem essa ideia. Uma vaca com mais uma vaca resulta em duas vacas. Tranquilo? Você aqui uniu, através do símbolo de adição, que é esse símbolo aqui, ó. Uniu dois elementos. Uma vaca mais uma vaca resulta em duas vacas. Vamos lá para outra situação. Se eu tenho uma fada mais outra fada, resulta em duas fadas. Até agora é simples, né, pessoal? Bem simples. A ideia simplificada é isso, tá? Vamos para a terceira situação. Agora, se eu tiver uma vaca com mais uma fada, resulta em quê? Resulta em dois o quê? Nem duas vacas e nem duas fadas, tá? Então, por que unir elementos é adição e aqui nós temos dois elementos e nós não podemos unir? Porque essa definição aqui, pessoal, está incompleta. Vejam só. A adição é unir elementos iguais. Essa aqui é a base da adição da expressão algébrica. Unir elementos iguais. Tá bom? Vejam só. Primeiramente, em matemática, nós não precisamos colocar a palavra inteira. Nós colocamos abreviações. Por exemplo, nessa parte aqui, ó, vou pegar aqui uma caneta vermelha. Seria uma vaca, que eu vou colocar como V, para simbolizar a vaca, com mais a outra vaca, resulta em duas vacas. Uma fada com mais uma fada, resulta em duas fadas, ou seja, 2F. Uma vaca com mais uma fada, resulta em vaca mais fada. Não pode unir, porque são diferentes. Tranquilo? A partir de agora, pessoal, vou colocar algumas situações a partir desse princípio aqui, tá? Unir elementos iguais. Vejam só. Como vocês sabem, em matemática, subir mais um pouquinho a folha, em matemática é muito aplicado o x e o y. Sempre x e y, até por conta da escrita, que é mais fácil, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Se eu tenho, vou colocar aqui, x com mais x é igual a 2x. Seria a questão do v com o v. F com mais f, 2f. Geralmente nós colocamos no livro de matemática, nós temos x com mais x. São elementos iguais, então pode ser unidos. Então aqui, ó, unir os dois, seria 2x. Assim como y com mais y resulta em 2y. Vamos lá, continuando. Você já deve ter entendido que x com mais y não pode ser somado. Continua sendo x com mais y. Essa é a ideia da adição para unir elementos iguais, tá? Vejam só, vamos subir mais um pouquinho a folha. Nós vamos ter, mais um pouco, vamos ter a seguinte situação. Vou colocar agora de verde para destacar. Se você tiver x ao quadrado com mais x ao quadrado, eles também são elementos iguais. Isso aqui resulta em 2 o quê? X elevado ao quadrado. Temos um x elevado ao quadrado com mais outro x elevado ao quadrado, resulta em quê? 2x elevado ao quadrado. Esse número aqui que fica ao lado, tá? Ele significa a quantidade de elementos iguais que foi somado.
Vamos para outra situação. Se você tiver x ao quadrado com mais x, resulta em quanto? Não pode ser somado, que são elementos diferentes. Aqui é x ao quadrado e aqui é x. Continua a mesma coisa, sendo x ao quadrado com mais x. Não modifica nada. Vamos para outra situação. Ó, colocar outra cor aqui para poder destacar para ver que é outra situação, tá? Vocês vão colocando pausa, pessoal, e vão reescrevendo aí no caderno de vocês, tá? Com forma de rascunho. Vamos ver outra situação aqui, ó. Se eu tenho 3y com mais 2y ao quadrado com mais y. Isso aqui resulta em quê? Nós temos, ó, 3y pode ser somado com 2y ao quadrado? Não. Aqui é y, aqui é y ao quadrado. Y só pode ser somado com outro y. Aqui nós temos 3y com mais 1y, resulta em quanto? Aqui, ó. Vou destacar aqui. Esse aqui vai ser somado com esse. Se eu tenho 3y com mais 1y, resulta em 4y. E esse aqui eu faço o quê com esse aqui? Com esse 2y ao quadrado. Não tem outro para ser somado, então eu posso repetir, ó. Mais 2y ao quadrado. Tranquilo? Vamos para outra situação. Um elemento, pessoal, vejam só, preste atenção nessa parte aqui agora. Isso é muito importante. Vou subir mais um pouquinho a folha. Um elemento desse aqui pode ter duas letras. Por exemplo, xy com mais xy. Isso aqui é diferente de x mais y. Aqui eu tenho xy. Isso aqui, pessoal, significa que é uma multiplicação. Nessa parte aqui, eu vou explicar melhor quando eu estiver na parte de multiplicação, tá? Dentro de expressões algébricas. Aqui é o mesmo elemento. xy com mais xy resulta em quanto? Eu vou ter 2xy. Eu acho, pessoal, que vocês podem confundir isso daqui quando chegam nessa situação. X e y é a mesma coisa de yx. É o mesmo elemento, tá? Repetindo, xy é a mesma coisa de yx. Então, se você tiver a seguinte situação, vou subir mais um pouco a folha aqui. Se você tiver 2xy com mais 3yx, isso aqui vai resultar em... São a mesma coisa, são o mesmo elemento aqui, ó. São xy, a mesma coisa de yx. É o mesmo elemento. Aqui eu tenho 2 com mais 3, 5. 5 o quê? Eu posso ser tanto 5xy ou ele também pode ser 5yx. Tanto faz. Ambas as respostas estão corretas. Tá bem? Porque é o mesmo elemento aqui, ó. X e y é a mesma coisa de yx. X e y, 5xy aqui, ó, é a mesma coisa de 5yx. Tranquilo? Vamos continuar. Se você tiver essa situação aqui, ó, deixa eu baixar aqui a folha. Vamos para cá. Se eu tiver a seguinte situação, eu tenho 2xy com mais 3y com mais 5x. Resulta em que é isso aqui, pessoal? Você pode somar algum elemento desse com outro? Não. Porque esse elemento aqui, ó, eu vou ter 2 de quem? 2 de xy. E aqui eu tenho somente y e aqui temos somente x. Não pode ser somado nenhum desses elementos aqui. Tá bem? Vamos lá para outra situação. Se eu tiver, ó, 2y com mais 2y ao quadrado com mais 2xy. Algum desses elementos aqui pode ser somado, pessoal? Não pode ser somado nenhum deles. Por quê? Mesmo aqui tendo y e aqui tendo y, aqui não é y sozinho. O nome desse elemento aqui é xy. Esse aqui é y. Quantos y nós temos? Nós temos 2.
Quantos y ao quadrado nós temos? Nós temos 2. Quantos xy nós temos? Nós temos 2. Aqui, a expressão aqui, ó, fica dessa forma. Não podemos alterar. Porque a regra básica da adição dentro das expressões algébricas é de unir elementos iguais. E nenhum deles aqui é igual. Beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa primeira aula tratando sobre adição. Se você gosta dos meus vídeos, compartilhe isso aqui com quem tem dificuldades em matemática. E a próxima aula é falando sobre a subtração. Não esqueçam também de curtir o vídeo. Valeu!